Olá a todos, mais uma vez. Depois de alguns dias sem ter feito mais nenhum vídeo devido à falta de tempo, vou continuar a série de vídeos mostrando algumas vezes onde, na minha opinião, fica claro que não foi o nosso Pai que apareceu aos homens no Antigo Testamento, e sim Satanás, o diabo, se transfigurando em anjo de luz, para enganar os homens e assim estabelecer nessa terra o seu reino e a sua obra, a mesma a qual o Messias declarou que veio para desfazê-las. Em Gênesis 28 e Gênesis 32, temos duas passagens onde se relata que Jacó teve contato com nosso Pai ou com anjos através de sonho, também por contato físico. Vamos analisar essas duas passagens para entendermos se realmente foi nosso Pai e foi algum anjo que realmente apareceu para Jacó, a mando do nosso Pai, ou então se mais uma vez foi Satanás quem se passou ali nessa ocasião para enganar o homem. Vamos ler então Gênesis 28, versículo 10 em diante. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! E este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Essa não é a primeira vez que Deus aparece prometendo dar terras e abençoar a descendência de alguém no Antigo Testamento. Mas fazendo uma pesquisa rápida na internet, a história mostra que não só essa, mas outras cidades prometidas por Deus foram invadidas e destruídas por diversos povos. Sendo assim, como nosso Pai promete algo para alguém e não cumpre? Será que nosso Pai é mentiroso? Mas como conheço as pessoas que defendem o sistema religioso, certamente eles vão dizer que isso aconteceu porque eles não foram fiéis e desobedeceram a Deus. Por isso ele se arrependeu e permitiu que isso acontecesse. Mas veja o que diz a Bíblia sobre Deus se arrepender do que diz. Vamos ler em Números
23, versículos 18 e 19. Então proferiu sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Bom, pelo visto, o Deus que fez essa e outras promessas se arrepende toda hora. Bem diferente do Messias, que nos mostra que tudo aquilo que ele disse aconteceu e está acontecendo. Vamos ver Mateus 24. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja que Messias, ele garante sua palavra, né? Ele garante que aquilo que ele fala vai se cumprir. Diferentemente daquele Deus que fez essa promessa, não só para Jacó, mas para outros também, dizendo que queria dar aquela terra de herança, mas aquela terra foi invadida, saqueada, destruída várias vezes, né? Mas poucas pessoas enxergam isso. E se isso já não bastasse, como nosso pai prometeu terras, não só para Jacó, mas para diversas pessoas do Antigo Testamento, se a própria Escritura diz que a terra foi dada a Satanás, vamos ver o que diz Lucas 4. Tá? Só um minuto. Lucas 4 diz assim: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Bom, veja que aqui Satanás declara que a terra é dele, né? Foi entregue a ele, na verdade, por um tempo. E ele dá a quem quer, né? Então, provavelmente foi ele que ofereceu até aquela terra para Jacó e para outras pessoas ali. Veja que nesse texto, se você ler, continuar lendo, você vai ver que o Messias não desmente. O Messias responde ele na Escritura, mas não desmente que a terra não foi dada a ele. Então, aqui está a prova de que os reinos, a terra está nas mãos de Satanás. Como também diz a Escritura, que o mundo jaz no maligno, ou seja, toda a terra ela está na influência de Satanás, está sobre, vamos dizer assim, sobre as garras dele. Eles aqui que operam nessa terra aqui. Então, fica claro aqui que ele que está, no caso, ele que tem a autonomia, né, de reinar aqui nesse mundo. Né? Messias disse claramente, quando ele estava sendo interrogado por Pilatos, se não me engano, que se o reino dele fosse desse mundo, né, de maneira nenhuma eles iam
fazer aquilo que fizeram com o Messias. Então o próprio Messias admite ali, o próprio Messias nos mostra que esse mundo, o reino do Messias não é aqui. Então, se o reino do Messias não é aqui, quem reina aqui, com certeza, é Satanás. Bom, vamos analisar agora o outro texto que fica em Gênesis 32. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma não foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel. E manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Veja aqui, nessa parte, que ele declara: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Veja que ele diz que viu face a face a Deus. Mas o Messias disse que ninguém nunca viu nosso Pai. Então, esse versículo aqui já nos mostra algo estranho. Bom, veja que no verso 24 diz que apareceu um homem, mas Jacó reconheceu que não se tratava de um homem normal, e sim um anjo, no entendimento dele. Provavelmente da mesma forma que apareceram aqueles 3 homens para Abraão, e ele reconheceu que não eram homens naturais. Agora, pense comigo. Sempre que um anjo, ou podemos dizer mensageiro do nosso Pai, aparece a alguém, às vezes que isso aconteceu na Escritura, ele vem com um objetivo e logicamente sabe com quem ele deve se comunicar. Mas nesse caso, este ser aparece sem uma mensagem específica. Tanto que nem o nome de Jacó ele sabia. Agora, qual o objetivo um anjo verdadeiro do nosso Pai teria para agredir fisicamente um ser humano? Sem falar que
como um anjo, né? Como um anjo, como um ser humano consegue, no caso, lutar com um anjo, sendo que eles são, né, provavelmente muito mais fortes que nós. Como é que um ser humano conseguiu fazer isso com um anjo normal? Sendo que em outras passagens, quando um anjo aparece, né, quando o anjo apareceu, somente a voz dele, somente a presença deles ali fazia o homem estremecer, se enfraquecer, como aconteceu com Daniel, que Daniel chegou, parece, a ficar alguns dias até de cama, devido ao sonho que ele teve, a visão. Ou seja, é muito estranho um anjo aqui ter lutado com o ser humano, e um ser humano ter conseguido segurar esse anjo por tanto tempo, né? Então, provavelmente foi um anjo mesmo, mas um anjo caído, que naquele momento já não deveria estar com todas as forças, né? Isso não sabemos dizer, mas talvez por ser um anjo caído, né, estar a tempo fora do seu lugar de origem, né? Provavelmente eles vêm perdendo a força com o tempo, não sei, mas que é muito estranho, né? Vamos ver o que o apóstolo diz sobre com quem devemos lutar, né? Vamos ver o que eles dizem sobre com quem é a nossa luta aqui nessa terra. Se nós devemos lutar com força física contra outra pessoa. Vamos ver aqui o que ele nos diz sobre isso em Efésios capítulo 6. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja que parece que esse anjo não aprendeu isso, né, que os discípulos nos ensinaram, né? Então realmente essa é uma parte que chega, confesso aos irmãos, que confesso que chega a dar nojo de tentar explicar, porque isso é uma coisa que não tem o menor cabimento, né? Não tem o menor cabimento essa atitude desse anjo, né? Vamos ver também em Apocalipse, né, a atitude, né, de um anjo do nosso Pai verdadeiro. Se o anjo do nosso Pai teria essa atitude de sair agredindo um ser humano comum. Vamos ver aqui em Apocalipse 19. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 22. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para adorar. E disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, dos profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Veja então, né, nesses textos que eu já mostrei anteriormente em outro vídeo, que nesse caso, né, o anjo
nem sequer ele permitiu que João se ajoelhasse a ele, dizendo: olha, eu sou um conservo teu, não faça isso, né? Então, como aquele anjo que apareceu para Jacó teve uma atitude totalmente contrária, né? E pior, né? Chegou a agredir Jacó, saindo brigar literalmente com Jacó, machucar ele, né? Então isso aqui é até algo insano de comentar, sabe? É algo que realmente eu confesso que fiquei muito tempo para fazer esse vídeo, porque, meu, chegava assim, sabe, chega a dar nojo de conversar sobre isso, porque realmente é complicado, tá? Mas fica aí então esse vídeo, né? E brevemente estarei voltando para continuar mostrando mais passagens aonde provavelmente Satanás aparece aos homens, né, para poder, no caso, enganá-los e usá-los para o seu propósito, né? Nesta aparição que ele fez a Jacó aqui, provavelmente ali ele viu que Jacó era uma pessoa que ele podia contar. Provavelmente Jacó era uma pessoa tão, como posso dizer assim, ambiciosa, no caso, avarenta, chegou a ter coragem de agredir um anjo para poder ser abençoado, né? Então, com certeza, Satanás ali, né, se passando por um anjo, passando pelo nosso Pai, provavelmente ele viu que poderia usar muito bem aquele homem, como provavelmente usou. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.